Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre uma técnica chamada FISH. FISH significa hibridização in situ fluorescente. E se a gente dividir cada uma dessas palavras, a gente tem hibridização, que significa basicamente ligar uma pequena sequência de DNA ao DNA do paciente, in situ, que significa no lugar, e fluorescente, que é basicamente algo que brilha. Então, FISH, de forma bem resumida, é ligar alguma coisa que brilha no DNA. E por que eu faria isso? Além de que é bem legal e bonito ver os cromossomos coloridos. Uau, que lindo! O FISH é usado principalmente para a gente saber se aquela região que a gente está interessado está presente ou não no DNA e onde que ela está. A técnica de FISH é parecida com a técnica de cariótipo, então se você ainda não viu o meu vídeo sobre cariótipo, você pode clicar ali e ir lá assistir. O FISH é parecido com um cariótipo porque a gente vai pegar uma amostra de sangue do paciente, vai fazer uma lâmina com células, e aí essa lâmina a gente vai colocar no microscópio e vai ver aquelas células. A diferença é que no FISH a gente vai colocar uma pequena sequência de DNA que brilha naquelas células, e também porque o microscópio em questão, ele consegue detectar a fluorescência, então o microscópio que a gente usa é diferente. Com isso, a gente consegue saber se aquela pessoa não tem um pedaço do DNA ou se aquele pedaço está num lugar diferente. Em outras palavras, a gente consegue detectar deleções, duplicações e translocações. Para ilustrar, eu vou usar um exemplo. Existe uma síndrome chamada síndrome 5P-, que antigamente era chamada de síndrome Cri-du-Chat, que é causada pela perda de um pedaço do cromossomo 5. Imagina que esse é o DNA dessa criança com hipótese diagnóstica de síndrome 5P-. Aqui é o cromossomo 5 que veio do pai e esse é o cromossomo 5 que veio da mãe. Eu fiz essa sequência de DNA que brilha e que vai se ligar se ela tiver aquela sequência. Se ela não se ligar, significa que ela não tem aquela região. Agora, um outro exemplo. Aqui nós temos uma célula normal e aqui a gente pode ver um cromossomo 9, vamos supor que ele foi herdado do pai, o outro cromossomo 9 que foi herdado da mãe, um cromossomo 22 que foi herdado do pai e o outro cromossomo 22 que foi herdado da mãe. Aqui a gente tem uma pequena sequência de DNA que brilha vermelho para identificar o cromossomo 9 e a gente tem uma pequena sequência de DNA que brilha em verde para identificar o cromossomo 22. Já nesse outro caso do lado, a gente encontra uma pessoa então que tem uma translocação. Aqui, então, a gente consegue ver um cromossomo 9, então ele está brilhando vermelho. Aqui a gente tem um cromossomo 22, que está brilhando em verde. E aqui a gente consegue ver o que a gente chama de cromossomos derivativos. A gente consegue identificar um cromossomo 9, que está brilhando em vermelho, mas esse outro cromossomo aqui, o 22, ele está brilhando tanto verde quanto vermelho. Então, um microscópio de fluorescência, ele vai identificar essa cor como sendo mais ou menos um amarelo. Basicamente, o que a gente está enxergando aqui é que aquela sequência que brilha em vermelho e aquela sequência que brilha em verde, elas estão próximas uma da outra. Ou seja, esse cromossomo 22, ele tem tanto a parte, a região do cromossomo 22, mas ele também tem um pedaço do cromossomo 9 ligado a ele. E é por isso que ele brilha em amarelo. E aqui a gente tem uma outra forma de representar o que aconteceu naquele caso. Então, a gente tem cada par de cromossomos aqui, né? Um que foi herdado do pai, o outro que foi herdado da mãe. E aqui, quando a gente vê o cromossomo 9, a gente vê um cromossomo 9 normal, um cromossomo 22 normal, e a gente vê um cromossomo 9 ligado a um pedaço do 22 e um cromossomo 22 ligado a um pedacinho do cromossomo 9, ou seja, uma translocação. Eu mencionei que o FISH é parecido com o cariótipo. Eu já mencionei algumas diferenças, mas outra diferença que vale a pena mencionar é que o FISH tem uma resolução maior que o cariótipo. Ou seja, existem coisas que a gente consegue detectar usando o FISH que a gente não conseguiria detectar com o cariótipo, porque o cariótipo ele detecta alterações grandes, em torno de 5 milhões de bases, ou 5 megabases. E eu fiz um outro vídeo aqui também, que vocês podem clicar e ir lá assistir, para vocês terem uma ideia do tamanho dos cromossomos. Outra coisa importante sobre o FISH é que ele é um teste direcionado. Então, se eu quiser saber se uma criança tem um pedaço do cromossomo 5 faltando, antes de mais nada,
Eu tenho que suspeitar que ela tem um pedaço do cromossomo 5 faltando, e não do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, do 16, do 17. Da mesma forma, se um casal quer saber se eles têm uma translocação equilibrada, o ideal é que eles já tenham uma ideia de quais são os pedaços que podem estar trocados de lugar, porque outra pessoa na família já foi diagnosticada com alguma coisa. É por isso que cada teste tem a sua utilidade. Se for alguma coisa grande, talvez o cariótipo seja o melhor teste. Se for alguma coisa pequena, talvez seja o FISH o teste indicado. E claro que essa decisão ela vai depender da nossa hipótese diagnóstica, ou seja, vai depender do que a gente acha que pode ter causado aquela doença ou aquela perda gestacional, por exemplo. E é por isso que, se você está pensando em fazer um teste genético, o ideal seria que você conversasse antes com alguém que entende do assunto. E é agora que eu aproveito para fazer propaganda do meu serviço de aconselhamento genético. Não só eu atendo pacientes de forma remota em todo o Brasil, como eu tenho um site que faz com que seja muito fácil marcar a sua consulta. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu gostaria de pedir que vocês fizessem uma avaliação positiva no Google, se possível. Principalmente quem já se consultou comigo, mas se os meus vídeos já te ajudaram a entender mais sobre genética e a entender o seu resultado, então deixa lá uma avaliação positiva, por favor. E é isso, obrigada por assistir meu vídeo e compartilhem, por favor, com quem vocês acham que poderiam se beneficiar dessas informações.